Webinar sobre os Países Baixos. O meu nome é Carlos Pacheco, sou assessor da AICEP. Serei hoje o vosso anfitrião, moderador deste webinar. A partir de Haia, o meu colega Miguel Porfírio, delegado da AICEP nos Países Baixos, um mercado de grande importância para Portugal, já que se trata do nosso sétimo principal cliente e quinto principal fornecedor. Uma nota lateral, caso lhe tenha passado despercebido o porquê da passagem da designação de Holanda para Países Baixos, pois é natural, entrou em vigor apenas em janeiro, faz parte da estratégia de rebranding do país. A Holanda é, na realidade, apenas 2 das 12 províncias que compõem o país e o governo decidiu adotar uma estratégia de promoção do país como um todo, subsumindo alguns aspectos pelos quais o país ficou conhecido internacionalmente nos últimos anos e valorizando outros. Os Países Baixos são conhecidos pelas tulipas, pelo bom queijo, o tomate, pelos moinhos de vento, mas também pelo gênio de Van Gogh ou Rembrandt. Para os adeptos do futebol, fará talvez sentido apelar à memória da Laranja Mecânica, a seleção holandesa que deslumbrou no Mundial de 74, ou então ao talento de grandes jogadores como Johan Cruyff ou Van Basten. Os Países Baixos são também um dos países mais ricos da Europa, com um povo conhecido pela sua frontalidade, e esta combinação, rico e frontal, explica muita coisa do que ouvimos aos responsáveis holandeses nas últimas semanas em relação aos países do Sul. Diz a Comissão Europeia que os Países Baixos são o terceiro país entre os 27 que mais beneficia em termos brutos com o mercado único, ganhando anualmente, em média, 84 mil milhões de euros. E isto sem contar com os impostos recolhidos por ser um paraíso fiscal. Mas isso não o impede de ser um dos países que mais tem oposto à emissão de dívida europeia para fazer face à pandemia, valendo-lhe o branding de país frugal ou até mesmo forreta, como designava ontem o Expresso. Miguel, bom dia. Antes de entrarmos na nossa ordem do dia, importaria perceber porque é que um país exportador, depende tanto da Europa, portanto, dos seus vizinhos, tem um discurso sempre tão afiado em relação aos países do Sul. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem presentes neste webinar sobre os Países Baixos. Boa questão. Também me é colocada várias vezes em diversas situações. Os holandeses... Bem, para começar por dizer que isso foi uma afirmação do Ministro das Finanças holandês, que mais tarde foi retificada, se bem que não o conteúdo em si. O conteúdo, por isso, da mensagem foi mantido. Por outro lado, também, ainda segundo uma sondagem realizada na semana passada, demonstrou que 3/4 dos holandeses estavam de acordo com esse discurso, com o conteúdo dessa mensagem. Porquê? Basicamente porque os holandeses antecipam o futuro, gostam de amealhar, gostam de estar preparados. E depois não compreendem porque é que outros países não fazem o mesmo. Ou seja, aqui não estava em causa propriamente o auxílio aos países, digamos, do Sul. Não era propriamente isso que estava em causa, mas era sim quererem um empréstimo, digamos, com condições. Por isso, não dar dinheiro, entre aspas, mas um empréstimo com condições. Por isso, essa é mais ou menos a ideia por trás desta atitude repetida dos holandeses. No que diz respeito a eles serem, aos Países Baixos serem dos países que mais usufrui do mercado interno, é verdade. Se bem que, é o que eles dizem, também somos, se usufruímos bem do mercado interno, o mérito, digamos, é nosso porque somos bons negociantes, porque, na realidade, per capita, e é um facto, per capita os holandeses são os que contribuem mais para o orçamento da União Europeia, ou contribuem com 8 mil milhões por ano e recebem, digamos, em subsídios 5 mil milhões. Por isso são dos poucos países que pagam mais do que recebem. Miguel, e Portugal é um país do Sul.
que imagem têm os holandeses de nós e já agora se existe um antes e um depois da pandemia naquilo que se refere à percepção que os holandeses têm de nós portugueses? Correto. Nós, de facto, somos Portugal, como visto como um país do Sul. Temos, na realidade, a mesma imagem que os nossos companheiros de luta, digamos assim, ou seja, para eles, no ponto de vista holandês, menos comprometidos com o trabalho, mais laissez-faire, menos rígidos, mais descontraídos, digamos assim, com a vida. No entanto, há aqui um pormenor que eu acho muito, muito importante referir. Dentro desse grupo, digamos, de países, acho que há níveis. E nós, nesse grupo, acho que estamos num nível bastante superior. Ou bastante, sim, superior. Tanto com pessoas, com país, como nos negócios. Eu vou dar um exemplo e pronto, e desculpem-me se vou ser um pouco diplomático, mas eu vou dizer o que ouço e não o que penso. Atenção a isso. Quando os holandeses, por exemplo, vão para Portugal, a primeira coisa que, quando regressam e quando se perguntam, então, gostaste de Portugal, etc., a primeira coisa que eles dizem é quase sempre a mesma. Os portugueses são umas pessoas simpaticíssimas. Eu nunca ouvi, espero que não esteja nenhum espanhol a ouvir-nos, mas pronto, não, mas isto é uma constatação. Eu nunca ouvi alguém dizer que foi para a Espanha, dizem sim, senhora, que Espanha é um país lindo, etc., a comida, etc., mas nunca ouvi um holandês dizer, fui à Espanha, estive lá de férias e os espanhóis são simpaticíssimos. Ok, isso é um ponto. Nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito aos negócios. Somos, por exemplo, Itália, de facto, nós estamos bem vistos e nós estamos bem vistos como pessoas sérias, de confiança, sem dúvida. Depois posso dar um exemplo muito rápido. Eu faço o acompanhamento mensal das reuniões para o Conselho Europeu ECOFIN e mesmo durante a época, digamos, a altura mais crítica para nós, com a Troika, etc., nunca nos colocaram uma pergunta crítica sobre Portugal, digamos assim. O mesmo já não se pode aplicar, por exemplo, à Grécia, etc. Por isso eles confiam em nós. Para responder à última parte da tua questão, a nossa imagem pós-pandemia, sim, acho que melhorou, essencialmente por dois motivos, porque a nossa abordagem à pandemia, até ver, não é? Parece que foi positiva. E depois, por exemplo, agora com a abertura das fronteiras, ao turismo, etc., nós estivemos sempre na linha da frente e o que foi bastante positivo também. Por isso, melhorou sim. Obrigado, Miguel. Já voltamos a ti. Antes queria dar algumas notas sobre o funcionamento deste webinar. Este webinar insere-se num conjunto de webinars que a AICEP tem vindo a organizar desde o início desta pandemia. Fazemos-lo para ajudar as empresas a compreender a extensão dos danos que a Covid-19 tem em cada mercado e qual a melhor forma de abordar esses mercados à luz desta nova realidade. Algumas notas ainda sobre o funcionamento deste webinar. Obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua presença e ainda mais pela sua participação ativa colocando perguntas. Elas são muito bem-vindas, ainda durante a apresentação do meu colega Miguel Porfírio, pois elas ajudam-nos a gerir o tempo de uma forma mais eficiente. Também não esqueça de manter o microfone desligado. Vamos de novo para a AIA, ao encontro do Miguel Porfírio, que nos conduz agora pelos efeitos da pandemia, pelas janelas de oportunidade para as empresas portuguesas e também pelo desempenho económico futuro dos Países Baixos. Miguel. Muito bem. Antes de dar início à apresentação em si, gostaria de fazer uma pequeníssima introdução à Holanda, ao mercado holandês, sobretudo para aqueles que não estão tão familiarizados com o país. Como o meu colega Carlos já referiu, e muito bem, o fato curioso de terem mudado a designação oficial dos Países Baixos, da Holanda para os Países Baixos, já agora era a mesma coisa do que chamarmos, por isso, vou só completar a tua informação, Carlos, que foi corretíssima, mas só um pequeno pormenor, é que Holanda é o nome de duas províncias das 12, como tu disseste, uma é Holanda do Norte, outra é Holanda do Sul. Na realidade, seria a mesma coisa do que nós chamarmos o Alentejo Alto, que existe o Alto e o Baixo,
chamamos a Portugal Alentejo, quando na realidade depois existe a Extremadura, etc, etc, etc. Por isso, Holanda é uma monarquia constitucional, tem governos normalmente que são quase sempre de coligação, o que permite alguma transição e não há sempre aquela fração de agora é esquerda, agora é direita, agora muda-se tudo, agora não se muda. Por isso tem alguma transição. A capital é Amsterdão, se bem que a sede do governo é Haia. O país tem cerca de um terço tem 33 mil quilómetros quadrados, cerca de um terço da área de Portugal. Essa área terrestre é semelhante à do Alentejo. Já agora, retendo este exemplo do Alentejo, é um país com 5 mil quilómetros de canais e 33 mil quilómetros de ciclovias. Por isso, imaginem o Alentejo atravessado por 5 mil quilómetros de canais. Um terço do país, mais ou menos, está abaixo do nível do mar e, por isso, os holandeses estão muito dependentes tanto dos diques de mar como das suas dunas. O país, normalmente, quer dizer, de forma muito global, divide-se entre o norte, que é mais protestante, e o sul, que é mais católico. Eu digo isto porque tem importância tanto na sociedade como nas pessoas, como até nas empresas. Depois, o que é que posso dizer? É um país com um grau de abertura da economia enorme, entra tudo e sai tudo, por isso é um mercado altamente competitivo. É o quinto maior exportador mundial, é o oitavo maior importador mundial e é o quinto maior receptor de investimento estrangeiro. E pronto, e após esta pequena introdução, vamos então passar à apresentação em si. Ora, dividi a minha apresentação em basicamente 6 grandes tópicos: contexto sanitário de circulação de pessoas nos Países Baixos, depois o impacto que a pandemia teve na economia, as principais medidas para as combater, o relacionamento comercial entre Portugal e os Países Baixos, as previsões económicas e recomendações às empresas e alguma caracterização do holandês e do negociante holandês. Ora, contexto da pandemia, o impacto na Holanda. Do lado esquerdo podem ver um pequeno mapa onde se vê que a maior incidência foi no sul do país. Isto basicamente teve a ver com a comemoração do Carnaval, que é muito forte aqui. Mas lá está, Carnaval só no sul da Holanda, católico, não no norte. Até agora, cerca de 49 mil casos confirmados, 6 mil mortes e 12 mil pessoas nos cuidados intensivos. O governo holandês foi lento a reagir à pandemia. Já reagiu bem depois de haver os primeiros casos na Holanda, que surgiu exatamente durante até o Carnaval. Depois houve uma coincidência, digamos, infeliz na Holanda, nos Países Baixos. Desculpem já agora se eu várias vezes digo Holanda em vez de Países Baixos, mas ainda vou ter que me habituar, aliás, como todos, como os holandeses também. Eles foram lentos e tiveram essa coincidência infeliz de o início da pandemia coincidir com as férias da neve de muitos holandeses que vão para o norte de Itália e para a Áustria, que foram grandes chutes de Covid, e com o Carnaval, que, como disse, é grandemente festejado, sobretudo no sul do país. Depois, o primeiro-ministro Rutte apelou, e aqui isto é muito importante, apelou à população, não ordenou. Por isso, apelou ao bom senso, apelou ao civismo para as pessoas tomarem algumas medidas de precaução, entre as quais a mais importante, que ainda se mantém, o 1,5 metro de distância social. Digamos, o primeiro-ministro, logo desde o primeiro momento, proclamou, se é que assim se pode dizer,
um confinamento inteligente. E o que era o confinamento inteligente? O confinamento inteligente é algo entre o modelo sueco e o resto do mundo. Ou seja, um modelo em que as pessoas podiam circular livremente, evitando deslocações desnecessárias, onde o comércio estava aberto, se bem que depois na prática muitas lojas decidiram elas próprias fechar, onde as praias estavam abertas ao público, lá está, com a tal distância e sem ajuntamentos, e os parques também estavam por isso, não estavam encerrados. Depois apelou-se ao teletrabalho, que foi seguido em massa, e basicamente tudo isto serviu para, ou seja, partindo do princípio que todos nós vamos ser contaminados, por isso teve como objetivo, digamos, amenizar o pico e espalhar por isso pelas semanas, pelos meses, o número de contágios para não bloquear os cuidados intensivos. Miguel, é muito interessante este branding de confinamento inteligente. Os holandeses, apesar deste confinamento inteligente, tiveram 6.000 mortos e o desempenho da economia não terá sido brilhante e as previsões ainda menos. Importaria perguntar se os holandeses estão contentes com este tal confinamento inteligente. Sim, de uma forma geral pode-se dizer que os holandeses estão de facto satisfeitos, estão de acordo com as medidas tomadas pelo governo e estão sobretudo satisfeitos porque quando olham à sua volta países com um impacto enormíssimo, que todos nós sabemos, tanto a nível de confinamento como a nível de casos, eles mostram-se cautelosos, mas otimistas, digamos otimistas, mas sem euforias, porque ainda estão conscientes que, digamos, como dizia um futebolista, salvo erro, previsões só no fim do jogo. Por isso, de facto, 6.000 mortos é muito. Se bem que, mais uma vez, se não tivesse havido esta coincidência do Carnaval e das férias dos holandeses durante o início da pandemia, provavelmente seria menos, mas isso é especulação. Se olharmos para o número de mortos em 2019 e compararmos com os de 2020, os Países Baixos estão basicamente a nível europeu a meio da tabela. Okay? Se virmos, por exemplo, um estudo que foi publicado anteontem da OCDE, entre 22 países, por isso, e o estudo era sobre a abordagem dos diversos, incluía diversos parâmetros, e era sobre a abordagem dos diversos países à pandemia. Aí a Holanda aparece em 22 países, aparece em 18º lugar, o que é bastante mau, e já agora Portugal é no 9º lugar. Depois o PIB, de facto, a descida da economia vai ter por isso a pandemia vai ter um impacto grande na economia holandesa. A nível europeu, a meia tabela, digamos. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Ou seja, estão contentes por terem tido liberdade de fazer muita coisa, de continuar o dia a dia, se bem com algumas limitações, mas sim, os números não são dos melhores, mas vamos ver o que o futuro diz. Basicamente é mais isso. Posso continuar então, Carlos? Muito bem. Ora, passamos então ao próximo slide, ainda no contexto sanitário, na evolução da pandemia. Podemos ver que, por isso, o pico dos cuidados intensivos e das mortes do lado direito foi em abril, finais de março. Ontem, só por curiosidade, e porque diz alguma coisa, houve somente 4 novos internados nos cuidados intensivos e 4 mortos. Relativamente à entrada e circulação nos Países Baixos,
Não há grandes restrições. A entrada no país faz livremente, digamos assim, mediante o preenchimento de um formulário. Uma coisa muito simples, que se faz o descarregamento da internet e basicamente assina-se a dizer que está tudo bem. A quarentena não é obrigatória. A utilização de máscara é só obrigatória nos transportes públicos e em algumas zonas no check-in e isso dos aeroportos. E os transportes públicos, a utilização de transportes públicos é desaconselhável. O que tem sido seguido até agora. Ligações entre Portugal e os Países Baixos. O que é que se pode dizer sobre isto? Isto é um quadro, pronto, algo elaborado, mas o que salta mais a atenção é o seguinte, é que a KPLM foi a única transportadora aérea que manteve as ligações. A TAP prevê-se que a partir do dia 1 de julho voltará a voar para a Holanda. Depois há outras companhias que já voam, mais pequenas, a Transavia, que pertence à KPLM, etc. Por isso o acesso à Holanda faz bem. Miguel, é possível, portanto, circular entre Portugal e a Holanda e o número de voos vai incrementar à medida que os meses forem passando. Importaria perguntar, para a resposta muito rápida, se é oportuno ou não uma empresa organizar uma visita de negócios à Holanda neste momento. A resposta é fácil e é difícil. É fácil, é assim... tenho tido contacto com várias empresas holandesas nos últimos tempos e basicamente não existe uma regra. Claro que regra nunca existiria, mas não é essa a questão. Umas empresas, sim, estão abertas a reuniões físicas, que é isso que estamos a falar. Outras empresas, não, de todo. Por isso, é caso a caso. É mesmo caso a caso. Se bem que, de uma forma geral... Os holandeses, estou convencido que se há países onde vão abrir mais rapidamente, digamos, as portas a reuniões físicas, vão ser os holandeses. Porque eles não, pronto, é o caráter deles. Já agora, porque estamos a falar de caráter, porque estamos a falar da Holanda muito rapidamente, no último dia de confinamento de Espanha, eu estava com uns amigos holandeses, tive uns dias em Espanha, e nesses dias, os únicos turistas que existiam eram holandeses. Não havia ingleses, não havia alemães, não havia suecos, tampouco. Eu acho que era 90 e tal % holandeses. Por isso diz alguma coisa do que eles são e da forma, digamos, ligeira, se calhar não é o termo apropriado, mas mais descontraída, menos rígida do que muitos países. Respondi à tua pergunta, Carlos? Respondido, seguimos. Ok. Ora, vamos agora para o segundo tópico, o impacto económico da pandemia. Numa análise, este slide por isso é sobre a análise macroeconómica ao país, 2019 e 2020. O que é que poderemos constatar neste slide? Que a queda do PIB, a contração vai ser acentuada, como tinha dito, vai ser, como o colega também tinha dito, e muito bem, vai ser acentuada, menos 6 no final deste ano, se bem que... Miguel, provavelmente querias passar o slide à frente. Peço desculpa. Não, ok, tudo bem. Vai ser menos 6,4, vai ser... se bem que as previsões são muito dispares. Se virmos a previsão de bancos, mesmo da OCDE, do Eurostat, do Instituto Nacional de Estatística holandês, cada um, às vezes, diverge em 4, 5 pontos percentuais. Depois, o que é que podemos ver mais através deste slide? Que as exportações vão reduzir consideravelmente, 10%, é muito. As exportações que são cerca de 1/3 do PIB.
Já agora, dessas exportações, cerca de 40% são exportações. São exportações que depois são produtos ou serviços, ou produtos que não ficam dos Países Baixos. Depois, por último, podemos ver que o desemprego vai subir. O ano passado foi 3,4, este ano prevê-se 4,8. Ainda hoje de manhã vim ouvir na rádio que de abril para maio já melhorou algo, por isso há alguns indícios positivos. E o desemprego penso eu, como em todo lado, vai atingir sobretudo os trabalhadores independentes e precários. O próximo slide é por isso do impacto setorial nos grandes setores de atividade. O que é que poderemos destacar aqui? Para já que todos estarão negativos em 2020. Essa é a primeira conclusão. Depois podemos destacar a construção, que vai descer 5%, e a indústria 7%, e a restauração, sobretudo, que vai descer brutalmente 41%. Depois, seguidamente, vou apresentar 3 slides que dizem respeito somente ao retalho na Europa. Por isso são estatísticas Eurostat. Nestes quadros, por isso, poderemos ver a evolução e as previsões das vendas do retalho para 2020. E o que é que podemos ver neste primeiro, que é o retalho no seu todo, por isso food e não food, que a prestação da Holanda vai ser relativamente, em comparação aos outros países, relativamente positiva. Abaixo da média da União Europeia. Portugal, menos positivo. Holanda, cerca de menos 6%. Portugal, menos 17%. No próximo slide diz respeito só a food, onde a prestação da Holanda já não será tão positiva em relação ao resto da Europa, com uma descida prevista de 7% no final do ano. O terceiro e último slide relativo às previsões do Eurostat diz respeito só ao non-food, onde é, digamos, o subsetor, digamos, em que a Holanda demonstra uma melhor performance de menos 3,3%. Continuando nos setores, e agora de uma forma algo mais detalhada, a indústria, que tem uma previsão de contração no terceiro trimestre, com recuperação a partir do quarto trimestre, finalizando o ano com 10% de contração. A agricultura, da qual a Holanda é o segundo maior exportador mundial, logo a seguir aos Estados Unidos. Recordamos que estamos a falar de um país com 1/3 da área de Portugal. O primeiro trimestre ainda foi algo positivo, mais 1%, sendo que está previsto que em 2000 o ano terminará com uma contração de 4%. A floricultura foi o subsetor mais atingido, se bem que, e eu vou falar nisso mais à frente, possivelmente, há sinais de recuperação. Já agora a floricultura, 80% é para exportação. Outro grande setor, os serviços financeiros, um setor muito importante na Holanda, dos serviços, nomeadamente os financeiros, bastante afetado pelo declínio, de facto, geral da economia, se bem que, depois há destas coisas, há sinais muito recentes e algo inesperados que as transações multibanco, praticamente no mês de maio, já chegaram aos níveis antes da pandemia. Por isso, estamos, de facto,
numa altura em que os números e as estatísticas diferentes muitas vezes sucedem-se umas às outras, por vezes é complicado fazer previsões. De qualquer forma, os serviços financeiros deverão registrar uma descida entre 2% e 10% no final deste ano. Depois da construção, as obras não pararam, ao contrário de muitos outros países, as obras não pararam na Holanda, continuaram com medidas de distanciamento, etc. e outros, mas não pararam. O primeiro trimestre ainda registrou uma subida de 9%. Como se sabe, normalmente o setor da construção reage sempre mais tarde às crises económicas, porque tem a ver com projetos ainda em carteira, etc. Então, se restar constrangimentos sérios no fornecimento de algumas materiais necessárias à construção, como madeiras, ferro, etc., e falta de pessoal porque muito pessoal trabalha na construção na Holanda, nos Países Baixos, é estrangeiro, é do Bloco de Leste, digamos assim, dos Países de Leste, e esses, basicamente, muitos, ou a maioria, regressou aos seus países, por isso há falta de pessoal. Prevê-se uma contração, por isso, de 5% em 2020 e, com agravante de 2021, não se prever uma melhoria, pelo menos acentuada. Por último, o retalho, onde se registra que as vendas online subiram muito, mas não o suficiente para compensar, digamos, aquilo que foi perdido, digamos assim, pelas vendas nas lojas físicas. O vestuário, até agora, no segundo trimestre, prevê-se uma descida de 60% e o calçado de 40%. Se bem que depois está previsto que nos próximos meses, se não houver uma segunda vaga, vá recuperar algum do terreno perdido. Um quarto das lojas non-food prevê-se, há quem diga que um quarto das lojas vai desaparecer a curto e a médio prazo, e muitas dessas vão ser reconvertidas para meros, digamos, showrooms, digamos, de marcas, ou lojas onde as pessoas vão só buscar aquilo que compraram online. Vamos passar para o próximo slide e para o próximo tópico, que é sobre as principais medidas do governo holandês. Aqui são várias, são 2 páginas, isto é uma seleção, apesar de tudo. Por isso, vou só mencionar algumas, talvez mais importantes: o layoff, o apoio do Estado até 90% do salário. Talvez a medida mais popular aqui na Holanda, a contribuição única de 4 mil euros para empresas obrigadas a cessar temporariamente as suas atividades. Crédito para os empreendedores agrícolas com garantias de caução do Estado. E um pacote de 300 milhões para créditos às startups e scale-ups. Depois, no outro quadro, posso destacar o adiamento do pagamento de impostos para as empresas e o adiamento para o pagamento de dívidas fiscais e sem multa por parte das autoridades. Por último, a concessão de ajuda estatal à KPLM no valor de 2 a 4 mil milhões de euros. Esta medida já foi anunciada há várias semanas e o montante ainda continua em análise. E depois dizer que as medidas foram prorrogadas no mínimo até 1 de outubro. Passando agora para o relacionamento comercial entre Portugal e os Países Baixos, o que é que podemos dizer? O Carlos já disse alguns números. Os Países Baixos são o 7º cliente de Portugal, com um aumento médio de cerca de 5% nos últimos 5 anos.
O que produz mais, e aqui estou a falar de produtos de consumo, por isso não produtos, digamos, não industriais, como os combustíveis, etc, etc. O que exporta mais para a Holanda é o calçado, os agrícolas e o vestuário. Existem cerca de 2.600 empresas portuguesas a exportar para a Holanda. Este número tem vindo sempre a subir ao longo dos anos. Ao inverso, os Países Baixos, como fornecedor de Portugal, são o nosso quinto maior fornecedor. E o que é que exportam mais para Portugal? Máquinas, produtos agrícolas e instrumentos de óptica. Relativamente à Holanda, só para finalizar um bocadinho este capítulo do relacionamento bilateral e relativamente à Holanda como nosso parceiro comercial, eu gostaria só de deixar uma pequeníssima nota. A Holanda não é, nem nunca será, uma China para Portugal em que de repente aumenta 20% no ano, ou o Brasil, ou sei lá, ou a Colômbia, nunca será isso. Mas vai ser sempre um país que eu costumo sempre dizer que os outros vão, ou vêm e vão e vêm. A Holanda vai estar cá sempre, sempre. Consistente, constante, vão ser, de certeza, vai continuar a ser um dos maiores parceiros de Portugal. Passando ao próximo tópico, sobre as previsões económicas. Isto são previsões económicas, este quadro, previsões económicas da OCDE. Eu acho que é sempre bom ter uma panorâmica geral, não só do país, neste caso estamos a falar da Europa, dos Países Baixos, mas também dos outros países, e nomeadamente Portugal. Por isso, para a Holanda, será a descida do PIB será de cerca de 8%. Mais uma vez, as previsões divergem, mas pronto, segundo a OCDE será cerca de 8%, será de qualquer forma a maior descida desde a Segunda Guerra Mundial, o que se aplicará também, sem dúvida, a muitos outros países. A Espanha, podemos ver do lado esquerdo do quadro, a Espanha e a França serão os países que, segundo a OCDE, terão uma prestação, digamos, pior neste ano. E já agora, por isso, estas previsões da OCDE têm em conta também que é a parte do vermelho mais escuro na eventualidade de haver uma segunda vaga. No caso da Holanda, passaria de 8%, uma contração de 8% para menos 10%. Este quadro diz respeito às previsões macroeconómicas, e aqui são previsões. Este quadro pode parecer igual a um que já apresentámos no início da minha apresentação, mas não, este é exatamente a previsão para 20 e sobretudo para 21. O que é que que conclusões é que poderemos tirar deste quadro? É que todos os itens vão piorar, todos. O desemprego, por exemplo, vai aumentar para níveis de 2015, com a agravante de facto, 2021 se estar a prever ainda um aumento ainda superior. De resto, como podem ver, tudo em negativo. Os investimentos das empresas e as exportações e as importações, tudo à volta dos 10% negativo. Próximo quadro. Previsões, as mesmas previsões, por isso o mesmo período 2021, mas para os diversos setores. O que é que podemos ver aqui? Que a construção, se bem que não tenha parado, como eu disse, prevê-se que venha a encerrar o ano com menos 5%, e aqui sim, com a agravante de ser o único setor que em 2021 vai registrar, segundo as previsões, vai continuar negativo, neste caso 3%. A restauração,
do lado direito, deverá aumentar 32%, o que também não é muito estranhar em virtude da enorme quebra este ano, se bem que eu acho que isso vai se aplicar a todo o mundo que lida com esta pandemia, se bem que a grande questão é quantos empresários da restauração é que vão conseguir chegar ao final do ano com as portas abertas. Essa poderá ser uma questão pertinente. Vamos então passar ao próximo quadro, que tem a ver com os índices de confiança, tanto do industrial como do consumidor. O que é que poderemos ver aqui? Que enquanto em maio os índices de confiança da indústria já melhoraram, do consumidor pioraram, e até se pode dizer que significativamente. Por isso quer dizer que os holandeses estarão algo pessimistas, que não deixa de ser negativo. Sobretudo, por isso é o que dizem esta estatística do nível de confiança do consumidor, sobretudo quando toca a grandes compras, a grandes investimentos, quando é a compra de uma casa ou a compra de um carro. Ora, chegamos ao último capítulo da nossa apresentação, em que falarei um bocadinho dos holandeses, como eles são, os negócios, como pessoas, e o que fazer, o que não fazer, e algumas sugestões para as empresas portuguesas para abordar o mercado. Ora, o primeiro quadro neste capítulo das recomendações tem, por isso, tenta fazer uma pequena resumo, uma pequena descrição do que nós consideramos que seja o holandês como negociante, ou o holandês barra como pessoa. O holandês, aqui sim como negociante, é um global trader. Está em todo o mundo. Se amanhã se descobrir um parafuso especial na Malásia, eu estou convencido que eles devem ser dos primeiros que descobriram que foi inventado um novo parafuso na Malásia. São muito pragmáticos, imensamente pragmáticos. Aliás, eu acho que esta é a característica, para mim pessoalmente, é a característica mais marcante dos holandeses. Muito com os pés no chão, muito calculistas, e isso pode-se ver na forma, por exemplo, como eles abordam alguns temas, entre aspas, polémicos. A mentalidade, a ideia, a filosofia deles é: se existe um problema e se erradicar o problema será uma utopia, digamos, o que é que temos que fazer? Não conseguimos, por isso vamos tornar as condições o mais favoráveis possíveis para que tal item decorra da melhor forma possível. Por isso, a razão pela qual eles foram os primeiros a legalizar a prostituição, as drogas, a eutanásia e o casamento entre indivíduos do mesmo sexo. São muito informais. Aqui toda a gente se trata por tu. São muito diretos. E isso nos negócios é muito importante, mas é mesmo muito importante, porque não vale a pena perder tempo com muitos subterfúgios. Estou a falar do ponto de vista da empresa portuguesa. Eles, se for preciso, sentam-se e, sem conhecer o interlocutor, se for preciso, perguntam logo quanto custa. Se for preciso. Não é de admirar. Às vezes choca, pode chocar, mas normalmente o que nós assistimos, o que nós ouvimos das empresas portuguesas que já lidam há mais tempo com portugueses é chocou-nos ao princípio, mas agora reconhecemos que é um avanço enorme. Porque não andamos a perder tempo, porque somos claros, clarividentes e pronto. E prossegue-se muito mais rapidamente nos processos de negociação, de venda, de compra, do que de outra forma. São muito sérios, são profissionais. Eu costumo dizer que existe um holandês no trabalho e um holandês fora do trabalho. O holandês no trabalho lá está, trabalho a trabalho. Entra a hora,
almoça de uma forma geral, almoça a sua Santos com fiambre ou com queijo, tem meia hora de almoço e normalmente às 5 horas vai para casa. Mais coisa, menos coisa, às 5 horas vai para casa. E depois perguntam porque é que eles comem, porque é que os holandeses jantam às 6. Porque chegaram a casa às 5h15, às 5h30. São, por isso, fora disso, e não quer dizer que negócios não sejam isso, são pessoas cordiais, são pessoas educadas, são pessoas com civismo e são fáceis de lidar. A tomada de decisão numa empresa, de uma forma geral, é democrática. Porquê que eu digo isto? Digo isto porque, normalmente, eles chocam um bocadinho quando se apercebem da estrutura altamente vertical nas empresas portuguesas, por exemplo. Eles chocam-lhes um bocadinho com quererem tratar de uma encomenda, mas estarem à espera que tenha que ser o diretor em Portugal ou o dono da empresa a falar com eles. Aqui não, aqui o interlocutor numa empresa holandesa para uma empresa portuguesa tanto pode ser o diretor como pode ser um empregado, porque todos têm, digamos, assumem as responsabilidades que têm e todos podem ser interlocutores. Depois, por último, são um estudo, já faz uns anos, mas possivelmente não terá ter mudado muito, que os holandeses eram o povo do mundo com mais tempo livre. E lá está. Esse tempo livre implica que cumpram os horários, nomeadamente de trabalho, e é o que eles fazem. E depois, tempo é dinheiro, e daí ser, por exemplo, muito difícil, não ser fácil marcar reuniões de trabalho com holandeses. Eles, sim senhora, marcam reuniões, mas se tiverem um interesse muito concreto. Agora, em reuniões para apresentações, gostava de ir aí para apresentar os empresários. O que eles me dizem a mim é, quando eu telefono, às vezes, recebeu aí uma comunicação da empresa X portuguesa, então o que é que acha? Ele diz, primeiro, se não respondi, é porque não estou interessado. Segundo, se a empresa se quer apresentar, envie-nos uma apresentação. Envie-nos. Hoje em dia, por e-mail, pronto. Por isso, eles gerem muito bem o tempo deles e depois esta gestão do tempo tem essas implicações, que por vezes são pouco acessíveis, digamos assim. O que fazer, e sobretudo, se calhar, o que não fazer, comparar com a Bélgica. Não é questão deles ficarem ofendidos, é comparar, digamos, nas nossas cabeças. Os holandeses e belgas têm pouco a ver uns com os outros. Mentalidade, forma de viver, a forma, sobretudo isso, a forma de fazer negócio é totalmente diferente. Aliás, empresas normalmente que são mistas, digamos assim, ou que têm trabalhadores holandeses e trabalhadores belgas, choque enorme, porque eles têm, na realidade, uns são quase latinos ou franceses, digamos assim, e os outros são quase suecos. Por isso, Holanda não é a Bélgica. Há muita gente que faz essa confusão por causa do Benelux e por em parte da Bélgica se falar um idioma semelhante, mas não é, de facto, são países diferentes. Depois, desculpa. Eu queria apenas recordar que esta apresentação vai estar disponível a todas as pessoas que estão a assistir a este webinar e, portanto, talvez pudesse acelerar um pouco para termos ainda algum tempo para as perguntas da audiência. Vamos a isso. Ora bem, por isso, continuando aqui, o que não fazer? Inflacionar os preços, não vale a pena. Não vale a pena porque eles compram tudo e vendem tudo. Por isso, há muita oferta. Por isso, inflacionar os preços muitas vezes é pôr-se fora do mercado. Mais do mesmo, não vale a pena, porque tem que haver alguma coisa que diferencie a sua oferta. Depois, reuniões à última da hora também não é coisa que aqui não funciona muito, porque eles fazem a gestão do tempo, como já tinha dito, bastante bem. Tal e qual como contactos fora da hora de expediente, isso não existe. Jantares de trabalho, muito menos. E depois utilizar o título académico. Aqui não se utiliza o título académico. A não ser em ambientes académicos, não se utiliza o tipo académico. Não há doutores, não há engenheiros. O que fazer? Planear a visita.
consistência. Visitar, importantíssimo, visitar é importantíssimo, não só a Holanda, mas isso aplica-se também a todos os mercados. Depois fazer envio de amostras, aí é meio caminho andado, tal e qual como o próximo ponto, que é convidar ao nosso país. Nós sabemos, somos bons anfitriões, temos bom produto, somos pessoas simpáticas, por isso quando nos convidamos já estamos a ganhar. Ser persistente, não desistir, é um mercado difícil, ser direto, não perder tempo, depois falar em inglês, comunicar em inglês, responder é a pior lacuna dos portugueses, ou seja, é a reclamação que mais nós ouvimos insistentemente, é que as empresas portuguesas não respondem aos pedidos dos portugueses. E depois contatar a ICEP, contatem a ICEP, abusem da ICEP, estamos cá para isso, e por favor contatem a ICEP. Não é o meu último slide, que ainda existem mais 2 últimos, vou ser então muito rápido. Quais são os setores que nós achamos que deverão merecer atenção redobrada? Os 3 primeiros, nomeadamente, são qualquer um que já existiam antes da pandemia, mas, na realidade, foram reforçados agora com a pandemia. Por isso, os dispositivos médicos, onde os holandeses são muito fortes, mas exportam muito aquilo que importam. As tecnologias de informação, onde eles são o 4º maior exportador mundial, onde existe muita falta de mão de obra, onde a mão de obra é muito cara. Por isso, o nearshoring assume-se como uma importância enorme. As tecnologias do ambiente, eles precisam fazer enormes esforços para atingir as metas a que se comprometeram com as renováveis, são bastante fortes nas eólicas. Depois, a indústria de processamento de alimentos, tanto máquinas como alimentos, eles são das indústrias mais fortes na Holanda. Depois, o vestuário e calçado, e a metalomecânica e as máquinas já agora, que são 2 dos setores que me parece que esta questão da proximidade e do Europa, cada vez mais coloca. E é aí que nós, talvez sejam os setores onde nós podemos ter mais vantagens competitivas e afirmar-nos como parceiro, por excelência. Depois, aí sim, o último slide que tenho para apresentar, de um reforço pós-pandemia, mas mais de, digamos, o que é que nós achamos que as empresas portuguesas devem reforçar mais para terem mais oportunidades, digamos, no mercado. E o que é que nós achamos? Que, lá está, que devem reforçar essa ideia de nós estamos aqui, estamos perto, somos quase uns vizinhos. Nós investir, senhor empresário, investir cada vez mais numa estratégia digital, quem tiver mais, investir mais na digitalização vai ter mais capacidade para se adaptar às mudanças, e os holandeses no digital são fortíssimos, tanto a nível de empresas como de consumidor. O sustentável tem um bocadinho a ver também com o nearshoring, com o digital, aligeiramento de processos, proximidade, transparência, e depois coisas mais fulcrais como a retoma de visitas ao mercado, se bem com condicionantes que tinha dito, há empresas que aceitam mais isso, vão aceitar mais isso que outras, e depois parcerias, que em alguns setores é essencial, e nomeadamente, por exemplo, estou a pensar na construção civil, nas tecnologias de informação, parcerias são essenciais. E é isso que tinha para dizer. Muito obrigado pelo vosso tempo. Fico agora, disponham sempre, bem-ajam, e fico agora a aguardar as vossas questões. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, pela profundidade da tua apresentação. Vamos agora passar às questões, apelando-te de imediato ao teu poder de síntese, uma vez que o nosso tempo já vai um pouco avançado. A primeira pergunta é do Luís Coelho, é sobre a construção. Ele diz que as obras recebem muitos trabalhadores portugueses. Para permitirem a sua entrada, todos devem ter um curso específico dos Países Baixos, o VCA. Uma das dificuldades é garantir gradualmente proteção do mercado por parte dos Países Baixos. Há alguma previsão de abertura deste mercado? Podemos ministrar a formação e não ter de pagar um FII a uma empresa da Holanda, dito Países Baixos? Desculpa, repete a última parte da pergunta, por favor. Portanto, se há alguma previsão da abertura deste mercado, sim, e podemos ministrar a formação e não ter de pagar FII a uma empresa dos Países Baixos.
Não, quanto a essa, que seja o nosso conhecimento para responder a essa última parte dos cursos, não, penso que não. Penso que aí não há volta a dar. Depois, relativamente digamos, ao setor da construção, o que eu posso dizer é muito simples, tantas obras públicas, como escritórios, como residencial, está tudo, ou melhor, vai tudo terminar o ano, certamente, em contração. Se bem que o residencial, menos. Porquê? Porque os holandeses têm um déficit de 800 mil habitações nos próximos 10 anos. Eles têm que construir casas para evitar o colapso do mercado imobiliário. Agora, estão-se a deparar com um problema, e eu tenho que dizer isto porque isto é muito importante e acho que é único no mundo. Desde o ano passado há uma lei que diz que qualquer obra com impacto ambiental, e o impacto ambiental é o impacto a nível dos caminhões que vai movimentar, das máquinas, etc, etc. Qualquer obra vai ter que compensar as emissões que vai originar com outra medida. Normalmente, de uma forma geral, vou dar um exemplo, o que é que se faz? Uma construtora vai construir um parque industrial, vai ter uma emissão de X, vai comprar uma quinta, ou, por exemplo, uma empresa pecuária, vai comprá-la e, basicamente, vai extingui-la. Por isso, isto pode parecer ridículo, e parece ridículo a todos os holandeses, mas foi, de facto, uma decisão que é polémica, continua a ser polémica, e é possível que seja agora, com esta pandemia, que seja revista. Mas tem sido um problema. O Manuel Correia coloca uma questão sobre tecnologia e e-commerce. Pergunta como é a relação dos holandeses com a tecnologia B2C e B2B. É usual e bem vista a compra de tecnologia a partir de Portugal? E qual a relação com o mercado online e os meios de pagamento mais habituais? O meio de pagamento, aqui meios de pagamento é o PayPal, que é talvez dos mais conhecidos e utilizados. Depois, relativamente aos holandeses e o e-commerce, acho que o próximo exemplo acho que diz tudo. Segundo o ranking de e-commerce das Nações Unidas, os holandeses são a primeira nação desde há 2 ou 3 anos. Por isso, acho que isso diz bastante do que é este país e o e-commerce. Desculpa, provavelmente não respondi à pergunta. Havia uma pergunta, várias perguntas numa só. A única que ficou para responder é se é usual e bem vista a compra de tecnologia a partir de Portugal. Sim, é sim. Tem um bocadinho a ver com aquela questão do sul da Europa, pronto, e Portugal não estar tão ainda não temos aquele nome que não temos de tecnologia avançada, mas claro, é muito normal, há várias empresas portuguesas aqui no mercado e sobretudo há muitos, aí já é um bocado outra coisa, mas há muitos informáticos a trabalhar na Holanda. Informáticos portugueses, desculpa, deixa. Agora, uma pergunta da Patrícia Silva sobre vinho. É uma pergunta simples, de resposta rápida. Os holandeses têm por hábito beber vinho à procura de vinhos portugueses, nomeadamente vinho verde? Nomeadamente vinho verde. Sim, o consumo na Holanda é cerca de 20 litros ou 21 litros por pessoa. É um consumo considerável. Eles normalmente, ao contrário dos portugueses, eles bebem vinho normalmente antes e depois das refeições. Nem é propriamente, não digo que não bebam durante a refeição, mas é mais quando chegam a casa ou, por exemplo, depois de jantar, para descontrair um bocadinho, bebem o vinho. É mais ou menos, por isso são momentos diferentes. Relativamente ao vinho português, não tem sido fácil, historicamente mesmo, temos uma cota, não há números fiáveis, mas andará à volta dos 0,3%, 0,4% de cota de mercado, excluindo o vinho do Porto. Isso é outra história. O vinho verde tem aceitação. Tem, por exemplo, posso dizer agora que o maior supermercado,
o maior de longe supermercado aqui na Holanda tem um vinho verde novo e que está a ter muito boa aceitação. O Paulo Nicolau coloca uma questão sobre conservas. Há a possibilidade de introdução de conservas de peixe no mercado holandês, principalmente de alta qualidade? Os holandeses não são grandes consumidores, de uma forma geral, de produtos gourmet, nos quais incluo as conservas. Não há muitas lojas de produto gourmet, por exemplo. Conservas, existem conservas à venda no retalho, nos supermercados, basicamente, nos supermercados, mas de qualidade duvidosa, não é de qualidade duvidosa, de qualidade, fraca qualidade. Conservas, eu sei perfeitamente quem está a falar, que há conservas lindas, maravilhosas em Portugal, muito boas, com um preço, pronto, mais elevado, aí não será fácil, não será fácil. A Florbela Fernandes coloca-nos uma questão sobre têxteis. Qual é a melhor forma de conseguir entrar no mercado têxtil? Há a possibilidade de facultar listas de potenciais clientes e potenciais contactos? A segunda parte da resposta é muito simples. Sim, basta contactar-nos através do nosso website. Portanto, falta-nos a primeira pergunta. Qual a melhor forma de conseguir entrar no mercado têxtil? Eu não sei bem se são têxteis de lar, se é vestuário, porque a abordagem é um bocado diferente. Têxteis de lar, há poucos interlocutores, fortes interlocutores, por isso há uma concentração grande. São basicamente os grandes armazéns. Mais coisa, menos coisa. São os grandes armazéns que comercializam os têxteis de lar. Depois, vestuário já é completamente diferente. Nós temos vestuário, o vestuário português tem tido uma aceitação. Vestuário português, bem, não são as marcas de vestuário português, é a subcontratação de vestuário, ou seja, fabricar em Portugal o vestuário holandês, ou de marca holandesa, digamos assim. Aí tem sido um sucesso enorme e aumentar. Complementando apenas a resposta à Florbela Fernandes, pode ter acesso a pedir as listas através do nosso website, na consola do cliente, ou então, e melhor ainda, através do seu gestor de cliente. Outra pergunta da Ana Isabel Paes, sobre produtos ecológicos e artesanais. Os holandeses são conhecidos por valorizarem produtos ecológicos e artesanais de alta qualidade. São utilizadores ativos das redes sociais como o Facebook e Instagram para procurarem e adquirir esses produtos. Justifica-se investimento de divulgação neste tipo de produtos? Por isso, produtos ecológicos e artesanais. Por isso, parte do princípio que estamos a falar de produtos artesanais ecológicos, digo eu. Sim, certamente que sim. São, claro, acho que como em todo lado, e apesar depois de haver nuance entre países, mas claro que é um nicho de mercado, como é evidente, porque normalmente são produtos de um valor acrescentado maior, etc. Mas claro que sim, claro que existem oportunidades para isso. O Jorge Ventura coloca-nos uma questão sobre o mobiliário, perguntando se faz sentido lançar uma campanha de marketing digital para divulgar ou vender mobiliário contemporâneo na Holanda. Quer dizer, sentido faz sempre. Agora tem os seus custos. Sentido faz sempre e nós temos certamente, temos boas marcas, boas fábricas, isso temos certo. Já tivemos alguma implantação, já tivemos uma cota de mercado relativamente simpática. Hoje em dia não tanto, mas certamente que sim. Agora, claro, terá que ser mediante uma seleção muito criteriosa dos meios. O António Valse Monteiro coloca-nos uma questão que tem a ver com a utilização, a melhor língua para utilizar no website. Ele diz, embora os holandeses no geral falem inglês, se considera importante ter a loja online também em língua holandesa, no sentido de atingir um maior número de clientes. Sim, é uma questão pertinente. De facto, os holandeses são dos países não anglo-saxónicos aqueles que mais dominam a língua inglesa, por isso é perfeitamente normal. Agora, é indesmentível que a Liga Holandesa, claro, tem sempre a sua vantagem. O Paulo Costa Soares coloca-nos uma questão sobre o setor alimentar. Ele diz que na área dos queijos se vê os queijos portugueses com a possibilidade de entrar no forte mercado holandês, que é exatamente conhecido por ser um país de queijo. Sim. Até agora não tem sido muito fácil. Não digo que não haja, mas em nichos, mesmo nichos. Queijo do Pico, queijo da Serra.
Agora, nas grandes, digamos, nas grandes superfícies, nos supermercados tipo macro, não tem existido. Não. Aí não será fácil, não será fácil. De facto, porque eles consomem muito queijo, mas é de facto queijo holandês. O Paulo Fernandes coloca-nos uma questão sobre produtos bio. Ele pergunta qual é o interesse dos holandeses pelos produtos biológicos. É cada vez crescente, mas eu não tenho aqui estatísticas, mas crescente, muito provavelmente por ano com 2 dígitos. Sim, por isso é de facto cada vez mais importante e cada vez maior sucesso biológico, sim, sem dúvida. A Edna Barbosa coloca-nos uma questão sobre vinho. Em relação ao consumo de vinho, os holandeses mantiveram o nível de consumo, consumindo mais em casa? Presumo que a pergunta refere-se a este período que nós acabamos de atravessar. E se as vendas online de vinho cresceram? Olá, Edna, boa tarde. Se a pergunta foi, de facto, sobre o consumo durante a pandemia, aumentou o consumo em casa, evidentemente. Aumentou em casa. Se é fora da pandemia, digamos, de uma forma geral, o consumo, o ano passado, pela primeira vez, diminuiu muito ligeiramente, mas diminuiu. Isso tem um bocado a ver com as campanhas anti-álcool, etc., com uma nova geração que parece que já consome menos vinho. E depois, tal, como eu tinha dito, de facto, os holandeses têm momentos diferentes dos nossos, digamos, para consumir esse vinho, e cada vez consomem mais vinho com menos teor alcoólico, ou até inclusivamente, e aí também aplica-se mais ao álcool em geral, sem álcool. Já que estamos de copo na mão, Rui Alves de Matos faz-nos uma pergunta sobre gin. No país onde nasceu o gin, há lugar para gin craft premiado internacionalmente? Quais seriam os melhores parceiros para entrar no mundo holandês das bebidas espirituosas? E se o canal Vinho poderia ser uma boa possibilidade para entrar no mercado? O canal Vinho, certo? Vinho. O canal Vinho. Sim, sem dúvida. Agora, há oportunidades. Agora, tem que ser muito franco e dizer que não será o primeiro a chegar ao mercado, e depois lá está. E depois tem ainda a concorrência, digamos, interna. Agora, sim, claro que sim. Se nos contactar, terei todo o prazer em sugerir alguns parceiros que me parecem os mais indicados. O João Muniz Dias coloca-nos uma questão sobre o mobiliário, perguntando se uma empresa de mobiliário português consegue ainda espaço para entrar no mercado holandês. Com certeza que sim, claro, agora repara, neste país, ainda bem mais, muito mais que em Portugal, há um fenómeno que tem muito impacto, claro, toda a gente sabe, não é? Que é a IKEA. E depois os holandeses terem também digamos, aquela mentalidade mais prática e menos ter trabalho em casa, ter as casas cheias, etc. Às vezes a IKEA, pronto, digamos que casa bem, digamos, com a mentalidade deles. Agora, claro que sim, claro que há oportunidades, lógico que sim. O Paulo Nicolau coloca uma questão sobre e-commerce, perguntando quais são as melhores plataformas de e-commerce aí nos Países Baixos. Aqui o e-commerce é uma empresa. É o bol.com. É a grande empresa de e-commerce. O Luís Afonso coloca-nos uma questão sobre o agroalimentar. Existe abertura para a venda de farinha de centeio de Portugal para distribuição para a indústria de panificação na Holanda? Não sei. Teria que averiguar se é que isso será possível averiguar. O que posso dizer é que a indústria de panificação da Holanda é das maiores da Europa. Agora, se haveria possibilidades para farinha, não sei. Sinceramente, teria que averiguar. Contacte-me, por favor, posteriormente, e nós fazemos os possíveis para saber. É uma pergunta para e-mail, portanto. Miguel, estamos quase a terminar este webinar, apenas mais alguns minutos. Gostaria de colocar mais 2 ou 3 questões. Uma delas que tem a ver com o plano de recuperação económica da Holanda, que tu apresentaste. A ideia que nos fica é que é um plano muito virado para a estabilização
económica e também para o incentivo à procura interna, mas não se percebeu lá grande aposta no investimento público, nomeadamente em obras públicas, que normalmente são uma receita utilizada por muitos países e que está a ser utilizada por muitos países como resposta à pandemia. E isto é curioso quando verificamos, por exemplo, que faltam muitas casas, como tu disseste durante a tua apresentação. Ainda ontem a imprensa holandesa dizia que vai ser preciso colocar no mercado, nos próximos 10 anos, 840 mil casas, o que seria também uma oportunidade exatamente para investir neste setor. Mas não é isto que temos e a pergunta é porquê? Sim, a questão das obras públicas é pertinente e também, de facto, porque também na Holanda é essencial para a economia, essencial para o emprego, para muita coisa, para a saúde económica do país, e quando ela colapsa, todos nós sabemos quais são os resultados. O papel do Estado aí é decisivo, de facto, é o player, o interveniente mais importante. Segundo, de acordo com o setor da construção, as medidas até agora tomadas, digamos, medidas durante a pandemia, neste tópico, foram pouco ambiciosas. No entanto, também reconhecem que já foram bem melhores do que na crise de 2008, em que o Estado holandês demorou cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para pôr outra vez em funcionamento o comboio das obras públicas. Por isso, eles, desta vez, aprenderam, pelos vistos, aprenderam com os erros e o que é que eles fizeram? Já anteciparam grandes obras, grandes projetos de manutenção, atenção, não novos projetos, mas de manutenção, mas projetos grandes das maiores autoestradas aqui na Holanda, já anteciparam isso, projetos que eram só alguns daqui a 7 anos, já os anteciparam, por isso isto vai decorrer já. Depois, relativamente a novos projetos, aí nem é uma questão propriamente de verbas, de capacidade financeira do país, mas mais com a parte ambiental que eu disse dessa tal lei que dificultem muito qualquer novo projeto. Depois, já agora, só para finalizar, desta questão das obras públicas, porque os municípios normalmente também têm um papel importante, os municípios, tanto aqui como na maior parte dos países, estão numa situação bastante precária, não é? Têm menos fontes de rendimento, etc. Por isso, para resumir, as obras públicas deverão reduzir em 2020 cerca de 4%, e para o ano que vem deverão continuar em negativo. Por isso, as perspectivas não são as melhores, mas vai continuar, digamos. Apenas mais 3 minutos até ao final deste webinar. No entanto, mais algumas perguntas de audiência, seguramente resposta rápida. O António Balse Monteiro volta com uma pergunta sobre e-commerce. Como vê a entrada da Amazon no mercado dos Países Baixos? Sim. Isso é uma pergunta bastante pertinente, aliás, como as outras, até agora era só a Bol.com, e como tinha dito, e agora existe a concorrência da Amazon, por isso estamos todos, na realidade, o mercado, o consumidor, as empresas, está tudo muito curioso como é que vai ser essa luta, digamos. O Fernando Sousa coloca uma questão sobre máquinas. Ele indicou o setor da metalomecânica e concretamente de máquinas como incluídos entre os de elevado potencial. Concretamente para os equipamentos para a indústria de rochas ornamentais, é possível identificar potenciais parceiros ou agentes? Eu respondo a esta pergunta com muito prazer, seguramente, por parte do Miguel Porfírio. Para nos pedir essa lista, pode pedi-la através do nosso website, na consola do cliente, ou então através do seu gestor de cliente, mesmo que indiquei há instantes numa outra pergunta. O Manuel Correia coloca uma questão sobre preço. É mais valorizado o fator preço ou a unique selling proposition? Não ouvi o resto da pergunta. O preço... Portanto, é mais valorizado o preço ou a unique selling proposition? Preço. Muito bem. O Paulo Fernandes coloca uma questão sobre componentes automóveis relativamente a transformadores, produtores de plástico de componentes automóvel. Como tem evoluído este mercado?
O mercado tem evoluído de uma forma positiva, se bem que há uma crescente concentração. No passado foram bons clientes, foi um setor que foram bons clientes da nossa indústria de moldes, nomeadamente. Mas sabemos ainda de muitas empresas portuguesas que estão a trabalhar com o mercado. Já agora, não sei se é mesmo dos moldes ou mais de maquinaria, de qualquer forma, existe uma feira, muitas vezes é desconhecida de muitos, mas que é a Kunststoff em Ruber. Se tiver dificuldades em perceber o que é que eu disse, pode-me enviar o e-mail que eu tenho todo o prazer em enviar. É uma feira que tem lugar no sul da Holanda, ao pé na zona de Eindhoven, e só dedicado aos plásticos e aos moldes. O Paulo Fernandes agora adiciona algo mais à sua primeira questão, perguntando de uma forma mais genérica qual é o interesse na Holanda pelos moldes portugueses. Desculpa? Qual é, de forma genérica, o interesse pelos moldes portugueses aí na Holanda? Certo. O interesse é assim, já fomos, estou a falar se formos ver as estatísticas, há 15 anos, já tivemos uma cota muito significativa de mercado, uma cota de, se não me engano, 15%. Assim, uma coisa forte. Hoje em dia é menos forte porque, entretanto, já existem outras latitudes, mas continuamos a ser, sobretudo a nível europeu, um país muito forte como fornecedor da Holanda. Sim, sem dúvida. Miguel, muito obrigado pela tua apresentação, muito obrigado também pela tua disponibilidade para as perguntas que foram colocadas aqui durante este webinar. Estamos a chegar ao fim deste webinar, queria apenas lembrar que a ICEP vai continuar este ciclo de conferências online nas próximas semanas. Estamos, por exemplo, a trabalhar neste momento em webinars sobre o Canadá, a Bélgica, sobre a Roménia também, especificamente sobre os vinhos na Alemanha, entre outros. E por isso mantenha-se ligado a nós, através do nosso website, em portugalglobal.pt, também através das nossas redes sociais, sobretudo, mantenha-se ligado através do seu gestor de cliente, que é o seu ponto de contacto aqui na ICEP, e essa foi a figura que eu falei aqui ao longo das questões que foram colocadas neste webinar. Em nome de todos os que tornaram possível este webinar, queria dizer-lhe que foi um prazer recebê-lo hoje na nossa sala e desejar que fique bem. Obrigado. Boa tarde. Até à próxima. Bem-aja.